Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Como andam as coisas? Eu espero que bem. Bom, vamos lá para mais uma aula. Espero que seja muito interessante para vocês e que vocês aproveitem, tá? Não fiquem com dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara, se vocês não entenderam, entrem em contato comigo, deixem comentários, tá? Que vai ser o maior prazer para mim sanar todas as dúvidas dos senhores, ok? Bom, na aula passada, no vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a cultura grega, tá? Eu mostrei para vocês como a cultura grega ela ainda está presente na nossa sociedade, ainda é parte constituinte da nossa sociedade. Daria para dar infinitos outros exemplos além daqueles que eu dei, mas já dá para a gente ter uma ideia. E nós falamos também um pouquinho sobre mitologia. Sobre a mitologia, eu poderia aqui ficar discorrendo horas e horas e horas, mas isso não é vantajoso para a gente, tá? Vocês conseguem ter acesso a isso de outras formas. Então, hoje nós vamos falar sobre um outro ponto que nos interessa sobre os gregos, que é a arte grega. Tá? Ainda estamos tratando sobre cultura, ainda estamos falando sobre a parte da Grécia, ainda não política. Tá? Então, por favor, tenham esse cuidado. Tá? Agora eu estou juntando aqui tudo no que se diz respeito ao mundo grego. Tem coisas que vão acontecer antes, tem coisas que vão acontecer depois. Eu não estou preocupado com a questão cronológica agora. Tá? Estou preocupado principalmente com que você entenda o que os gregos nos legaram, como eles faziam as coisas. Tudo bem? Bom, então, para a gente falar em arte, quando a gente se trata de arte, nós temos várias modalidades de arte. Tá? E aí nós vamos dar uma olhadinha de forma sucinta nessas modalidades de arte que existem para a gente, começando com a arquitetura grega. Tá? E aí, a arquitetura grega ela era belíssima. Aqui vocês estão vendo o Partenon na Acrópole de Atenas, tá? Que era um santuário destinado, um santuário religioso, tá? E aí você consegue ver o tamanho e já consegue perceber algumas coisas importantes sobre a arquitetura grega. Mas vamos por partes. Depois a gente volta a olhar o Partenon. Normalmente, a cultura grega, a arquitetura grega, ela tem algumas características que a marcam. Tá? Então, nas construções, nós vamos ter, normalmente, os frontões triangulares, tá? Não é sempre, mas é frequente, os frontões triangulares. O friso, que é essa escultura que tem aqui em cima, que normalmente está contando alguma cena, está contando alguma história, está representando alguma coisa. Tá? Um dos documentos mais importantes que nós temos sobre a cultura grega é o friso de Bassai, que se encontra hoje no Museu de Londres, que ele vai contar a história de um dos grandes conflitos. Mas aí nós falamos depois. Esse friso, ele é uma escultura, tá? Sempre belíssima. Nós vamos ter também a simetria. Quase todos os prédios gregos são simétricos, ou seja, tudo que você vê de um lado, você vê do outro. Você consegue encontrar um eixo simétrico e aí, a partir daí, você tem os dois lados iguais do prédio. Você sempre vai ter padrão e harmonia. Tá? Uma outra grande característica da construção grega são as colunas. Tanto quando a gente vê coluna, a gente pensa em Grécia, né? Roma também vai ter, outros povos também vão ter. Mas é icônico pensar em Grécia, pensar em colunas, tá? E aí nós vamos ter três modelos de colunas gregas, tá? Das civilizações que deram origem à civilização grega, tá? Que nós vamos ter a coluna dórica,
que ela é mais simples, mais robusta, ela tem dá uma sensação de solidez, e aí vocês vão ver que ela não é muito trabalhada, tá? Nós vamos ter a coluna jônica, que ela tem essas voltas aqui em cima, e aí normalmente ela é mais fina um pouco que a coluna dórica, ela dá um ar de leveza, ela dá um ar de que o prédio quase que flutua, quase que volita. E a coluna mais trabalhada, mais floreada, que é a coluna coríntia. Tá? Aqui, ó, nós vemos claramente uma coluna jônica. Tá, Lucas, e aí? Mas do que você está falando? Mostra mais para a gente, explica melhor. Bom, então vamos lá. Olha que linda peça de arquitetura. Com que tipo de coluna, gente? Olha aqui, uma coluna coríntia, toda trabalhada. Ela não tem só aquelas duas voltinhas, ela não é simples, ela é toda trabalhada. O frontão triangular presente aqui, o friso passando aqui no meio. Tá? Conseguem perceber todas essas características? E que mais que a gente vai ter de característica? Bom, normalmente a arquitetura grega ela é pública. As casas não são peças relevantes da arquitetura. Elas são feitas com materiais mais baratos, elas são feitas em menor proporção, elas são muito mutáveis. A grande arquitetura grega clássica é a arquitetura pública. Então, são os templos, é a praça, são os teatros, são os edifícios de administração, é a praça pública, que é a ágora. Tá? Então, quando a gente fala em arquitetura grega, pensem sempre que ela tem essa função coletiva. Tá? E a particular? Existe também, mas ela é muito mais simplória. Tá? Ela vai ser simétrica. Mostrei para vocês no slide anterior, ela tem o eixo, você divide os dois lados e ela é igual. Para quê? Para mostrar uma questão de organização, de beleza, de sofisticação. A arquitetura grega vai ter a característica da monumentalidade, ou seja, todas as coisas são gigantescas. Compara nessa imagem que nós temos aqui, o tamanho da mulher, dessa mulher aqui, com o prédio. Então, tudo é gigantesco. Vocês viram naquela primeira imagem, o Partenon na Acrópole, tamanho que é aquilo. Tá? A grandiosidade grega gosta de ser mostrada e gosta de ser representada através da arquitetura. Tendo isso em mente, ela vai ser sempre proporcional. Você vai usar muitas razões matemáticas, tá? Para mostrar. Então, a lateral do frontão, ela tem uma relação de proporção com as colunas, e aí a coluna com a lateral, ele sempre tem relações matemáticas bastante expressas. Para quê? Para que fique visualmente harmônico. Tá vendo? A simetria e a proporcionalidade sempre para gerar harmonia. A noção de equilíbrio presente. Tá? Você não vai ter... o Partenon, por exemplo, ele dá a impressão para a gente de ser perfeitamente quadrado. Ele não é, ele é para fora. Só que quando você vê de longe, você tem uma... como é que chama, gente? Não é miragem, tá me fugindo a palavra. Uma ilusão de ótica, obrigado. Uma ilusão de ótica que faz parecer quadradinho. Tá? Para que você sempre olhe e pense como aquilo é belo, tá? Normalmente você vai ter a presença das colunas, e as colunas aí servindo não só para o suporte, mas para também dar essa ideia de monumentalidade. O belo, sempre buscando o belo. A construção ela vai muito além de simplesmente cumprir sua função, mas ela tem que inspirar. Tá? E aí, usando pedra, granito, mármore, materiais de construção de primeira linha, materiais de construção para gerar essa monumentalidade, para gerar essa perpetuidade aí.
sempre que possível, ok? Bom, claro que eu não falei nem por cima, tá? Isso aqui é bem um resumo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar vídeos de arquitetos falando sobre a arquitetura grega, e é claro que eles vão trabalhar 1000 outras informações, né? O que nos interessa agora é um resumo, tá? É a lógica de todo o processo. Bom, e agora nós vamos começar a falar sobre a pintura grega. A pintura grega ela vai se dar em vasos, ela vai se dar em templos, ela vai se dar em casas, mas não é muito habitual que essa pintura seja feita em quadros, tá? Então, ela é mais em superfícies rígidas. A pintura grega, ela vai representar cenas com cenas mitológicas, de contos, de lendas, vai representar fatos de deuses, vai representar batalhas, vai representar a história grega, vai representar cenas do cotidiano. O que isso tudo leva a gente a pensar? A pintura grega, ela é antropocêntrica. Ela é voltada para o homem. Apesar de também ter outras coisas representadas, a pintura do homem, o homem é o centro da temática da pintura. Tá? E aí, nós vimos que a pintura grega, ela vai aparecer muito na cerâmica. Na cerâmica de duas formas, tá? O preto no vermelho, o vermelho no preto. Ah, mas aqui tá branco. Mas era vermelho, foi descorando, tá? Preto no vermelho, o vermelho no preto. Os vasos gregos, eles também vão ter a mesma ideia da arquitetura. Simetria, proporcionalidade, equilíbrio. Tá? E esses vasos, que são as ânforas ou cântaros, tá? Tem a função prática dele, de guardar vinho, guardar alimentos, guardar mantimentos, mas eles também têm uma função, também tinham funções religiosas e eram decorativos. Tá? Olha a beleza desse trabalho aqui, mostrando a luta entre soldados. Bom, e a escultura? Deixa eu tirar minha cara aqui, que eu estou tampando a Vênus de Mileto, né? Olha que tristeza, não dá para fazer uma coisa dessa. Então vamos lá, agora que eu não estou mais atrapalhando. A estátua grega tem por princípio também o antropomorfismo, tá? Representar sempre que possível o homem. E não é qualquer homem, é o homem na sua melhor padrão, no seu melhor modelo. Tá? Essas esculturas, as esculturas humanas, elas vão ser normalmente em movimento. Tá? Então, você repara a questão de movimento dessa escultura. Tá? Eles vão usar principalmente o mármore. E aí um detalhe interessante é que essas esculturas, as esculturas gregas, na época que elas eram produzidas, elas eram extremamente coloridas. Tá? Eles pintavam por cima do mármore. Tá? E com o passar dos séculos, essa pigmentação foi sumindo, e aí a gente ficou apenas com o mármore branco. Tá? E aí tem uma curiosidade legal, que os escultores renascentistas, Michelangelo, Leonardo, entre outros, vão esculpir sempre em branco, sempre no mármore liso. Por quê? Porque como que eles conheciam, eram as estátuas brancas gregas, eles achavam que esse era o jeito certo de fazer. Tá? E, na verdade, não é bem por aí. Tá? Vamos lá, vamos ver mais estátuas. Olha a beleza da evolução das estátuas masculinas. Figura masculina anônima a gente vai chamar de couros. Tá? Não precisa guardar essa informação, mas aqui tem uma linha do tempo, ó, do século VII a.C. a século VI a.C. Então, vocês conseguem reparar na evolução da produção da estatuaria. Aqui é um outro modelo, uma outra forma da estátua, que é a estátua em bronze. Você faz a estátua em metal.
tá? Em vez de fazer em pedra, você faz em metal. Lembrando que para eu fazer uma estátua em metal, eu tenho que fazer ela em cera ou em madeira. Depois eu coloco argila em volta dela, levo no fogo para queimar e derreter essa argila ou a madeira de dentro. A argila fica oca e aí eu derramo metal derretido. No caso dessa aqui, é bronze. Tá? Bom, dá uma olhadinha aqui. Olha a perfeição dos músculos. Tá? Olha a grandiosidade, a força dele. A estatuaria grega ela vai contar com veias, com nervos, com a cutícula, com unha, com cabelos, com barba, com pelos. Tá? A ideia é proporcionar o melhor da visão que a gente puder das pessoas. Essa aqui é uma estátua clássica grega, tá? Que é o Discóbulo. Essa aqui mesmo não é a estátua original. A estátua original também é em bronze. Eu peguei aqui para vocês uma cópia romana. Tá? Os romanos copiaram a estátua de bronze em mármore. Tá? E aí, vamos lá, dá uma olhadinha para ela. Tá? Repara nos detalhes. O Discóbulo é um homem que está jogando disco. Tá? É o lançamento de disco olímpico. E aí, vamos olhar os detalhezinhos que eu pedi para vocês. Ó, equilíbrio, tá? Olha como o abdômen dele está todo contraído. Tá toda a musculatura tensa. As pernas dobradas, fletidas, né? O tronco inclinado para fazer a rotação e o rosto sereno, sem esforço. Tá? Você percebe os músculos da perna contraídos, você percebe a complexidade do estudo anatômico para fazer isso. Tá? Então, a gente percebe aí a beleza e a grandiosidade da estátua. Bom, e aí, uma outra arte muito importante, muito fundamental na Grécia, era o teatro. Olha que teatro lindo, não é? Olha que peça de arquitetura maravilhosa e genial que nós temos aqui. Olha mais ou menos como que era na época um teatro em funcionamento. Tá? O teatro grego ele vai ser importantíssimo para a cultura grega, principalmente para a difusão de ideias, conhecimentos e práticas. A gente costuma dizer que o teatro tinha uma função pedagógica. Como assim? O teatro ele ensinava muito. As peças de teatro elas serviam para dizer quais eram os comportamentos sociais desejados, para dizer o que se espera, para reforçar valores morais. Então, por exemplo, nós temos um personagem e ele rouba. Se ele rouba, ele vai ser punido e vai dar tudo errado na vida dele. Por quê? Nós queremos reforçar de que roubar é errado. Tá? Então, o teatro tinha essa função. Também servia para ensinar os gregos iletrados, os que não sabiam ler e escrever, ensiná-los da mitologia, dos costumes, porque você conseguia passar essas informações, tá? Através do teatro. O teatro grego ele vai ter principalmente dois estilos de peça. Nós vamos ter as tragédias e as comédias. A comédia ela vai usar a sátira, ela vai usar a ironia, principalmente para moldar comportamentos sociais. Tá? A tragédia, ela já vai pegar feitos grandiosos, vai contar a história de deuses, de heróis, de semideuses, e normalmente o final de uma tragédia é ruim, é terrível, tá? Por isso que aí pra gente hoje tragédia é uma coisa ruim. O teatro grego ele tinha algumas limitações, tá? Por exemplo, a peça de teatro dura o tempo que ela está descrevendo. Vocês já viram um filme que mostra uma pessoa criancinha e ela vai crescendo? E aí passa em 1 hora,
a vida inteira da pessoa? Os gregos não tinham isso. Se a história da peça demora 12 horas, a peça vai durar 12 horas. Se demora uma semana, a peça vai durar uma semana. Ah, mas não dá para fazer isso. Dá. E aí, quando você tem coisas muito longas para contar, você coloca alguém contando para alguém. Tá? Então, é normal aparecer figuras de sábios, de filósofos, de profetas, que contam coisas que as outras pessoas não sabem. Se não dá para mostrar, tem alguém lá contando para os personagens, para que os personagens saibam o que está acontecendo. Tá? Uma outra característica muito legal do teatro grego é o uso das máscaras. Tá? A máscara feliz, a máscara triste, a máscara que a gente vai chamar de as personas, né? Por que usar as máscaras? Primeiro, nem sempre você tinha uma quantidade de atores suficiente para fazer todos os personagens e as mulheres eram proibidas de interpretar. Ah, então, toda vez que tivesse um personagem feminino, você pegava um homem e colocava uma máscara de rosto feminino nele para poder apresentar. E outra, vocês viram como os teatros eram gigantes, grandiosos? Você bate o olho nessa máscara, você sabe que o personagem está feliz. Então, eles exageram, a máscara exagera, ela reforça, ela dá a grandiosidade que é necessário ao teatro, tá? Para que as pessoas entendam o que esperar de quando vai vir a fala. Tá? Nós vamos ter dezenas de excelentes dramaturgos. Só para lembrar, dramaturgo é o cara que escreve peça de teatro. Tá? Entre eles, Sófocles, e aí vários outros também. Tá? Eu trouxe para vocês como exemplo, né? Como exemplo do teatro grego, uma das peças, uma das maiores peças, que é Édipo, o Rei. Claro, eu não vou contar para vocês em detalhes, porque senão eu gastaria horas e horas aqui. Mas a história de Édipo é muito interessante, porque vai contar que a rainha Jocasta de Tebas era casada com um rei Laio. E aí Jocasta fica grávida. Eles vão até o oráculo é um lugar onde se prevê o futuro, e aí preveram que o futuro do bebê seria matar o pai e casar com a mãe. Um futuro muito terrível, não é? E aí, para que não acontecesse isso, quando o bebê nasceu, o pai vai matar o bebê. Só que ele não tem coragem de matar o bebê. Ele entrega para que ele fosse levado para o alto de uma colina e ele é preso pelos pés. Pregam o pé dele numa pedra lá no alto da colina, através dos tendões do pé, né? E aí o bebezinho fica preso lá. Um comerciante que morava, que não morava na Grécia mesmo, porque ele era colono, ele pega esse bebezinho e cria como filho dele, tá? E dá o nome para ele de Édipo. Édipo significa de pés inchados. Por quê? Por causa do furo que ele tomou, o pé dele, os pezinhos viviam inchados. E aí Édipo vai viver nas colônias, vai ver Édipo em colono. E aí, esse Édipo cresce, quando ele está se tornando adulto, ele resolve ir ao oráculo ver qual é o destino dele. Quando ele chega no oráculo, o oráculo diz: seu destino é matar seu pai e casar com a sua mãe. Ele não sabia de quem ele era filho, ele achou que ele era filho do mercador, lembra? Então, o que ele faz? Ele foge de casa e se torna uma pessoa um tanto quanto revoltada. Ele quer se provar, ele quer mostrar o valor dele, ele quer mostrar que ele não é uma pessoa que mataria o pai para casar com a mãe. Vive se envolvendo em brigas, vive se envolvendo em confusões. Tá? Por exemplo, uma vez ele estava andando por uma estrada, vem uma carroça no sentido contrário, ele se sente ofendido porque o cara não dá licença para ele passar, e o cara se ofende com ele, que eles brigam, chegam a matar o cara que está na carroça, sabe? Ele era bem bravão mesmo. E aí, ele sem muito destino, ouve que a cidade de Tebas, que é uma cidade muito distante, que ele nunca tinha ido,
está passando por um problema e precisava de um grande herói. Ele resolve que ele vai para Tebas. Tebas estava com um problema de uma esfinge, que é o desenho que eu coloquei aí para vocês para representar. Essa esfinge é um animal mitológico que tem rosto de mulher, asas de águia e corpo de leão. A esfinge tinha parado as portas de Tebas e não deixava entrar e sair ninguém. Na verdade, toda vez que chegava alguém nas portas de Tebas, ela falava, decifra-me ou te devoro, e fazia um enigma. Se a pessoa acertasse o enigma, a pessoa podia entrar. E ninguém nunca tinha acertado o enigma. Então, por causa dessa calamidade, Tebas estava enfraquecendo, estava empobrecendo. Tá? E aí, eles divulgam que quem conseguir vencer a esfinge e livrar Tebas da esfinge vai ganhar como presente casar-se com a rainha. O Édipo não está fazendo nada. O que ele faz? Ele resolve ir até Tebas e se encontra com a esfinge. E a esfinge, quando vê, diz, decifra-me ou te devoro. E ela faz o testemunho. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 e de noite tem 3? O Édipo pensa. Olha ele aí, ó, sentadinho, pensando, coçando a barbinha, pensando. Ele fala, é o homem. Na sua infância, de manhã, ele engatinha com as 4 patas. Tá? Ele anda com os joelhos apoiados. Depois, quando ele cresce, ele anda apenas nas 2 pernas. Quando ele é adulto, na parte da tarde da sua vida. E no anoitecer da vida, à noite, quando ele está velho, ele precisa de uma bengala, ele precisa de um cajado para se apoiar. Por isso ele passa a ter 3 pernas. Tá? E aí, como ele desvendou a esfinge desaparece e Édipo é considerado o libertador de Tebas. E aí ele ganha como prêmio casar-se com a rainha Jocasta. Ele casa com ela e tem várias filhas. Só que, com o passar do tempo, Tebas volta a sofrer demais por uma seca muito prolongada. E aí eles chamam o Tiresias, que é um vidente, para explicar o porquê que Tebas está sofrendo, né, com essa seca. E aí o Tiresias vai dizer, os deuses estão com ódio de vocês porque vocês cometeram um pecado muito grande. Tá? Que pecado? Édipo, você matou seu pai e casou com sua mãe. A rainha Jocasta é sua mãe. Aquele homem que você matou na estrada porque não te deu passagem era o rei Laio, seu pai. E a rainha Jocasta é sua mãe. O Édipo fica louco de pensar que ele casou com a própria mãe. Imagina que nojo você casar com a sua própria mãe, teve filhos com ela. A rainha Jocasta se joga do alto do palácio. O Édipo, ele fala, não, eu não mereço a morte, morrer muito fácil para mim. Ele fura os olhos, ele arranca os olhos e vai vagar no deserto. E aí a filha dele vai acompanhá-lo, né? Deu para entender o que é uma tragédia? Isso é uma tragédia grega. Tá? Qual que é a ideia? Qual que é a mensagem? Lembra que eu falei que o teatro grego ele é pedagógico, ele quer ensinar? O que ele quer ensinar? Quanto mais você tenta fugir do seu destino, mais o seu destino vai chegar até você. Se a rainha Jocasta e o rei Laio tivessem criado o bebezinho, o Édipo ia matar o pai? Provavelmente não. Ia casar com a mãe? Com certeza não. Se o Édipo, quando estava fora, quando estava na colônia, tivesse ficado na cidade, ele ia casar com a mãe dele? Não, ele ficou com tanto nojo que ele saiu de casa. Tá? Toda vez que as pessoas tentam fugir do seu destino, do destino que os deuses prepararam para elas, mais elas estão entregues, mais elas estão aprofundando e apressando o seu destino. Tá? Então, essa aí é a função pedagógica do teatro. Só que o teatro grego ele vai muito além disso, tá?
ele também tem outras peças que são mais divertidas. E o teatro grego, só para encerrar esse vídeo, ele surge como uma cerimônia divina, como em homenagem ao deus do vinho, Dionísio. Tá? Então, ele surge como uma festa religiosa. E depois, aí, com o tempo, que ele vai ganhando seu caráter profano. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa o comentário. Entre em contato comigo, eu terei o maior prazer em falar com vocês. Do contrário, grande abraço e tchau!